Olá, sejam todos muito bem-vindos, meninos e meninas, ladies and gentlemen, boys and girls. A gente está aqui para mais uma aula ao vivo. Eu sou Luciana Ribeiro e hoje eu tenho duas convidadas ilustres que acabaram de chegar de Orlando. Eu ia falar, não tem nem um mês, mas já tem um pouquinho mais de um mês, que é a Ju e a Milena. E hoje elas vieram aqui para dividir a experiência delas viajando com um grupo de terceira idade, que essa foi uma coisa que, assim, eu nunca fiz. Já levei passageiros e passageiras de terceira idade, mas eles eram parte dos grupos de famílias, adolescentes, enfim, não era um grupo só de terceira idade. Então, eu imagino que a experiência tenha sido intensa, tenha sido maravilhosa, mas tenha sido, assim, cheia de desafios e aprendizados, né? Então, agora eu vou passar a palavra para as meninas, peço que elas se apresentem, conversem um pouquinho com vocês, falem um pouquinho, né, do que elas fazem, o que elas vão fazer lá, como é que foi, enfim, vamos bater esse papo agora, certo? Sejam bem-vindas, obrigada por terem aceitado o meu convite. Imagina. Então, sou Juliana, eu sou dona da JTW Turismo, né? É uma empresa especializada em Orlando, mas que por conta da pandemia a gente acabou abrindo todo o leque de opções, né, para poder viabilizar viagens, né? Eu também sou professora de línguas e tenho essa jornada dupla, né? Dou aula e trabalho com agência. E esse grupo foi um grupo muito, assim, caiu na nossa mão, né? Pessoas vieram procurar a gente e vieram. E no final, a gente estava com um grupo de idosos, sem saber muito como lidar. Graças a Deus, a Lu ajudou a gente, né? E é basicamente isso, né? Bem, bom dia, eu sou a Milena, sou agente de viagem, sou guia de turismo e também advogada, então migrei aí, saí um pouquinho do direito. Em 2019 resolvi fazer uma transição de carreira para me lançar para o turismo e estou muito feliz, né? Aí venho como aluna da Luciana desde essa época, de 2019, apesar de acompanhar ela já antes, mas a Luciana sempre me ajudando e guiando aí nesses caminhos. E eu parei no grupo da Ju, foi assim, o universo, eu acredito nisso, então quem acredita aí está comigo. O universo juntou aí as energias, porque eu já tinha uma viagem comprada para ir no curso da Luciana, tá? Essa era a minha passagem para ir no curso da Luciana, curso prático que ela ia dar, e a pandemia não deixou, né? Infelizmente, a gente foi remarcando, e eu, em contato com a Ju, a gente acabou vendo que podia unir as forças, né? Unir as datas ali, e a gente conseguiu, eu consegui embarcar junto com elas, né? No grupo da JTW, dando um suporte, né? Fazendo ali também um acompanhamento desse grupo, e eu fiquei muito feliz. Então, assim, pura gratidão pelo que aconteceu, para a gente conseguir juntar as datas, e foi um grupo, assim, intenso, como você falou, Lu, mas muito gratificante. A gente aprende, assim, aprendizado do início ao fim. Só isso que eu tenho para falar de spoiler. Foi um grupo diferente, eu diria. Muito diferente, muito diferente. Eu posso imaginar. Então, vamos começar. Eu quero meio que fazer um raio-x da viagem, assim, para entender, por exemplo, quais são os desafios. Para mim, tá? Eu particularmente sempre acho que o momento do embarque, até a gente chegar no destino, é sempre o mais tenso, porque muitas das coisas que acontecem fogem do nosso controle, né? A gente tem o TSA, que é o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, você não pode ir contra, né? Segurança, tem a Polícia Federal aqui, tem todos os procedimentos de companhia aérea, a gente está num ambiente fechado, num ambiente onde tudo acontece rápido, né? E a gente tem que seguir o fluxo. Como que foi? Vocês conseguiram fazer algum tipo de preparação com as passageiras para que esse momento fosse um pouco mais tranquilo? Ou o que eu imagino, me corrijam se eu estiver errada, mesmo quando vocês se preparam para isso, ainda assim, quando chega na hora, é como se nada tivesse acontecido e você tem que repetir a mesma instrução várias vezes. Como que foi isso para vocês? Olha, eu acho que o desafio começou no teste de Covid, desde lá, antes de sequer ir para o aeroporto, porque elas, assim, tem um estilo meio diferente, né? São mais dependentes. A gente precisa estar sempre à frente, ajudando, falando, já fez, já agendou, aonde você vai fazer? Você sabe que tem que ser assim, assim, assado?
Então, assim, começou desde o teste do Covid. Então, assim, umas não queriam marcar, falaram, vou fazer lá no aeroporto. E a gente falou, não, melhor fazer antes, vamos garantir, né? Porque pode acontecer algum imprevisto e não sei, né? E, enfim, começou aí. Mas a gente fez a reunião para embarque, a gente explicou passo a passo como é que a gente faria, como seria, o que podia, o que não podia levar. Mas a Milena sabe que nada disso aconteceu. Chegou lá no aeroporto, foi, meu Deus do céu. E antes de embarcar, lá no aeroporto mesmo, a gente falou, olha, não pode ter isso, isso, isso na mala de mão, não pode ter líquido. Ah, tudo bem, tá tranquilo. Quando chegou lá, o que tinha? Garrafa d'água, desodorante, Listerine, perfume, tudo que a gente falou que não podia, elas levaram. Aí você pensa, a Ju já tinha feito a reunião para embarque, a Ju já tinha feito todo um acompanhamento com ela, esse tempo, com elas, né, falando o tempo inteiro sobre isso, que podia, que não podia, só do aeroporto, né? Falou de todos os pontos. Mas falando de aeroporto, a gente, no embarque, que eu fiz o embarque junto com a Ju aqui no Rio, nós duas, e aí a gente revisou tudo isso. Eu falei com cada uma, gente, olha só, esses itens não podem, esses itens não podem. E aí algumas até falaram, não, vou botar na mala, vou tirar e tudo. Mas assim, outras não fizeram, né? Ou não lembraram, ou acharam que ia dar. Porque, assim, também tem um ponto legal de falar, é que muitas delas nunca tinham viajado internacionalmente. Sim. Então, era a primeira vez, e aí você tem que contar com isso também. São pessoas mais velhas, que às vezes a gente acha assim, já viajou, já sabe como funciona. E muitas delas não tinham viajado internacionalmente. Então, é diferente você viajar interno, né? Você viajar internacional. E aí parece que a gente sentiu isso, né, Ju? Que elas queriam ver no que ia dar. É meio que testar. Será que realmente é isso? Será que é tudo isso? E aí tentaram, aí depois choraram, perdi meu perfume, tinha acabado de comprar, não sei o quê, meu creme. E aí, foi avisado. E aí elas validavam o que a gente falava. Isso também aconteceu muito. Sim, sim. Elas perdiam os itens, perderam alguns itens, como perfume, desodorante, e aí elas falaram, mas a Juliana falou, mas a Milena falou. Né? Isso aconteceu, porque a gente estava o tempo inteiro falando. Né? Isso é um ponto acho que de atenção aí. Que é o tempo inteiro, se a gente já tem que falar com passageiro normal, né? Isso mesmo, Márcia, exatamente. Essas meninas novinhas, né? Aí fica querendo validar o que a gente está falando. Né? Então, acha assim, será que vou perder mesmo o meu perfume? Será que não pode mesmo dar um jeitinho? A gente dá um jeito, né? Para quem está assistindo aqui, a gente está fazendo esse encontro no Zoom, então eu não consigo mostrar o comentário aqui, mas a Márcia colocou, né? Afinal, o que essas meninas novinhas sabem, né? Eu acho que a primeira lição aqui, então, além da preparação normal de um grupo, que é você explicar, escrever, desenhar, mostrar em vídeo, fazer tudo que você puder para mostrar como vai ser, eu acho que aqui a gente precisa de uma preparação extra, então, de repente, selecionar alguns filmes, algumas coisas que elas possam assistir, né? Talvez ser uma coisa um pouco mais visual mesmo. Não sei, né? De que maneira a gente poderia fazer isso. E aí, beleza, todo mundo embarcou. Um papel listado tudo que não podia, tudo que podia. A gente mandou para ela junto com o kit de Estava viagem. escrito. Estava escrito. E aí... E aí, como que foi para embarcar? Foi tranquilo a entrada? Elas se entenderam com lugares no avião? Como é que teve algum perrengue? Como que foi esse momento? Então, eu já tinha feito o check-in antes, né? Eu já tinha botado todas elas juntas e perto da gente. Então, como era um grupo pequeno, foi mais fácil, né? Então, a gente deixou todos na mesma fileira, umas ficaram um pouquinho atrás, então foi tranquilo. Nesse quesito foi tranquilo, né? Assim, o que a gente percebeu é que tem que ficar com a atenção redobrada, normal de qualquer grupo, mas como as coisas eram muito novas, a gente via que ficava dispersa, né? Paravam, né? Queriam parar nas lojinhas, olhavam o aeroporto. Então, às vezes, não tinha aquele timing que a gente percebe em outros grupos, né? Uma coisa assim, um ritmo diferente. Isso é legal, porque foi uma experiência nova para nós duas, né? Porque a gente está acostumado, principalmente na teoria, a gente pensa assim, não, vamos manter junto, vamos falar, vamos dar os comandos. E isso não acontecia. Por quê? Era um ritmo muito próprio.
né? Então, teve que ter toda uma atenção. A gente parou várias vezes para ir ao banheiro e a gente sempre perguntava isso. Logo no aeroporto, a gente percebeu que tanto sentar um pouco quanto ir ao banheiro seriam 2 pontos muito importantes na viagem, principalmente por causa da medicação, né? Eram idosos de quê? 70? 70, a mais velha tinha 82. Então, assim, Eu já ia perguntar isso, quais eram as idades. essa de 82 foi em todas as montanhas-russas, tá? Sensacional, sensacional. Não se fechine sobre o passageiro, nunca. Como dizia já a Luciana, né? É sobre o passageiro, não é sobre você. Exatamente. A Nani até comentou aqui, ó, já passei por isso, tudo que eu falei entrou por um ouvido e saiu pelo outro, aí depois foi parando na ida e na volta. Legal. Deixa eu já fazer um adendo aqui, né? Esse negócio do banheiro, eu tive uma situação uma vez, que eu estava num grupo, num restaurante já lá na Disney, era uma refeição com personagens, e aí, em todos os banheiros, né, onde a gente entra, sempre tem aquelas cabines que são exclusivas para atendimento de pessoa com deficiência. Então, você já tem a estrutura do lavatório está ali, né? Tem as alturas diferentes, tem as barras, tem tudo adaptado para atender PCD. Só que elas não entenderam isso. E aí, o que começou a acontecer no grupo? Todas as vezes que a gente falava, ó, agora é hora de ir ao banheiro, dá uma passadinha lá, porque daqui a gente vai demorar um pouquinho mais para parar de novo e tal. Elas iam e elas entravam toda vez no PCD, porque elas queriam ver o que era. E aí, numa dessas, eu já tinha percebido o que estava acontecendo, e aí, numa dessas idas ao banheiro, eu estava lavando a minha mão, já tinha, né, já tinha ido, eu estava lavando a minha mão e eu estava ouvindo a conversa delas. A princípio, eu deixei rolar, porque eu falei, bom, eu não sei, às vezes elas têm, né, alguma necessidade, precisa de um pouco mais de tempo, sei lá. E aí eu estava ouvindo a conversa, e no fim a conversa das duas era, você viu que legal, aqui é mais exclusivo, acho que aqui é VIP, aqui não sei o quê. Elas não entenderam o conceito da exclusividade do PCD. Aí que eu entendi que não era nenhuma necessidade diferente delas, era só a diversão de estou num banheiro diferente, né? E aí, nesse dia, eu chamei elas para conversarem, porque até então a gente tinha entrado e saído numa boa. Imagina a situação, elas estão lá com a camiseta da sua empresa, entra uma pessoa com deficiência querendo usar aquele banheiro e sai uma pessoa do espaço que ela deveria ter como exclusiva, que não precisaria estar ali, entendeu? Então, isso pode gerar um problema, né? Aí eu chamei as duas, conversei, expliquei e tal. Que me leva a um próximo ponto, que é uma outra situação que eu tive também com uma senhora idosa, que naquela situação não era um grupo de terceira idade, como eu falei, eu nunca levei um grupo só de terceira idade, eu levei passageiros inseridos em grupos, e aí estava ela com a filha e o neto, e um grupo com adolescentes, família era um grupo misto. E aí quando a gente entrou no ônibus da Disney, os adolescentes automaticamente já deixavam, né, os lugares para os adultos ali para ela, então a gente nunca teve esse problema de chegar e ter onde sentar, né? Ela sempre sentava bonitinha ali e tal, o grupo era bem bacana. Só que a gente entrou num ônibus que já estava cheio, já estava chegando de outro hotel, com pessoas ali e não tinha o que fazer. Então, assim, se ninguém se levantasse ou se ninguém pedisse, né, para a pessoa se levantar para ela sentar, ela ia ficar em pé. Ela não era uma senhora idosa que precisava de bengala, que tinha problema na perna, ela estava ótima, ela só tinha mais de 60 anos, né? Naquele dia, ela ficou enlouquecida, porque onde já se viu não ter assento para idoso aqui? E aí vem o lance da diferença de cultura, né? Aqui a gente precisa ter uma lei, né, que determine que o idoso tem direito de sentar ali, porque se não tiver, as pessoas infelizmente não têm, né, nem todo mundo tem essa consciência. E lá é diferente, né? Lá o comportamento é natural, não precisa de uma lei que force isso, né? A gente tem uma coisa para contar sobre comportamento. E assim, essa diferença de cultura afetou bastante, porque ora eram as senhoras do banheiro que eu tinha que explicar que não podia ir naquele banheiro, ora era onde já se viu que é absurdo não ter, né, fila para idoso, não ter fila preferencial, não ter. Então, isso é difícil porque é uma coisa que a gente não tem poder de mudar, é uma cultura diferente e que talvez elas não tenham esse entendimento por ser justamente a primeira viagem internacional, né? A gente teve um lance desse, né? Porque conta, quero saber. Esse é legal de falar. Mesmo já sendo avisado, elas são idosas, né? E idoso adora criança.
Então, não pode ver uma criança fantasiada que quer mexer na criança, quer tocar na criança, quer brincar com a criança falando em português, e as pessoas sem entender absolutamente nada, né? E aí, a primeira vez, a menina viu, aí falou, olha, não pode fazer isso aqui, as E pessoas você já tinha estranham. falado, E né? sim, eu já tinha Isso falado. já tinha sido avisado no Brasil, voltando aos lembretes, né? A gente já tinha avisado isso no Brasil, Juliana já tinha falado já na reunião. E aí, quando eu vi, eu falei, bem, vamos falar, né, com todo jeitinho do mundo, explicar que não pode colocar a mão na criança, né? Que aqui no Brasil também não é para ser feito, mas culturalmente é mais aceito, principalmente porque você consegue se comunicar, né? Você consegue falar que linda, né? E a pessoa entende que você está falando que linda, né? Diferente de você colocar a mão numa criança americana, você vai falar português e americano Não vai vai entender entender. nada. E muito Aí eu engraçado. falei, olha, não é legal de colocar a mão, não pode, né? Eles não gostam, não faça isso, né? Pode gerar um problema. Aí a gente, no hotel aconteceu de novo, com Sim. outra idosa, aí a Juliana falou também, né? E era muito engraçado porque você via a inocência da situação, total. Você via a boa vontade em se comunicar, elas tentavam se comunicar, nenhuma delas falava inglês, né? Nenhuma. Não falavam nada de inglês. E aí botava a mão na criança, fazia assim no rosto, ai, que linda, sua filha é linda, né? E eu quase tendo um ataque do coração, Juliana outro, né? Mais a Letícia e a Fabíola que também estavam com a gente, éramos 4. A gente estava assim, quase infartando, né? Aquele momento que você vê a polícia chegando na sua cabeça. Você já vê a polícia chegando, você já vê o pessoal do hotel. Eu imaginei tudo junto, eu quase tive um treco no hotel, pensando assim, meu Deus, ferrou, acabou. Tá botando a mão na criança e o pai olhando com aquela cara assim, né? Eles fazem logo uma cara de assustado. E Tirando a criança. eu olhei para a Juliana, o cara tirando a criança e a idosa gentilmente falando, ai, linda. E aí ele perguntou, esse foi um que perguntou de onde ela era, né? E aí ela falou que ela não falava a língua dele em português. Não, fala a sua língua. Então, assim, aí a gente foi, olhou para ela, tipo, chamou, aí falou de novo, aí depois a gente teve que falar com todo mundo novamente, né? Para evitar que isso acontecesse. Mas foi uma coisa que a gente falou antes e aconteceu, tipo, umas 3 vezes, não foi? Eu acho que foram mais. Mas... Nos parques. Então, acho que eu não vi, que bom, porque eu ia infartar em todo Já tinha um discurso feito. Então, aqui a gente tem um segundo ponto. O primeiro ponto foi o lance da preparação, né? E ter tudo sempre registrado. E o segundo ponto é a preparação para as diferenças culturais. Né, saber lidar com esses choques de cultura aí. Eu tive um caso uma vez que o passageiro, ele não era um adulto, não era idoso, mas era um adulto, e ele não tocou, mas ele começou a tirar foto das crianças, o que é muito pior, porque aí os pais ficam naquela de, eu não sei se ele, né, apaga isso, pega o celular, sei lá, eu sei que na hora, como eu estava muito perto, eu já tirei ele, peguei o celular da mão dele, fui com a pessoa, né, adulta responsável, e falei assim, olha, ele não sabe, ele é brasileiro, não fala inglês, ele não entende que isso não está certo, eu vou corrigi-lo, mas está aqui, ó, vamos apagar. E aí apaguei junto com ela, tirei ele de cena, pedi desculpa, mil desculpas, só que assim, eles olham, né, com o olho daquele tamanho, porque eles não te enxergam como aqui no Brasil, que a gente enxerga como uma pessoa que está sendo gentil elogiando a sua filha. Eles enxergam como um possível ataque de uma pessoa pedófila. Entendeu? A coisa lá é totalmente diferente, tem outra proporção, né? Então, realmente, isso faz diferença. Então, preparação para embarque com relação a itens proibidos, tudo que, né, tudo que diz respeito a regras e diferenças culturais. Agora, fala para mim, como é que era nos parques? Porque, assim, a gente sabe que, então, vai ter que ir bastante no banheiro, vai ter que parar para sentar bastante. Como que determinar, por exemplo, que atrações vão ser visitadas, porque aí isso muda, né? Você não pode colocar todo mundo numa montanha-russa, você não pode colocar todo mundo num simulador, tem algumas atrações que são um pouco mais radicais, como que é isso, assim? Então, eu acho que nesse caso é muito importante a gente ter uma equipe grande, porque a gente pode se dividir, né? Então, assim, tinha umas que amavam atrações radicais, tinha outras que um pavor. Tinha uma delas que tinha labirintite, então ela não podia ir em nenhum simulador, ela não podia nem ir assistir aqueles filmes 3D, 4D, não podia. Ela passava mal. Então, assim, foi muito importante a gente ter uma equipe maior
para a gente poder dividir e fazer o parque legal para todas, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer um parqueamento, assim, 100%, né? Foi muito bom. A gente conseguiu fazer, por exemplo, o Magic Kingdom praticamente todo, sabe? Então, a gente fez os 7 anões em 30 minutos, sabe? Então, foi, eu achei que nos parques eu me surpreendi. Eu achei que foi muito bom. Foi de senti-lo. Isso foi uma baita experiência também, porque dos cursos que eu já fiz e tudo, a gente está acostumado muito com o Tim, né? Que assim, topa qualquer parada, quer ir nas mais radicais, quer fazer tudo muito, né? Não quer parar para comer, não quer parar para ir ao banheiro. Se a gente não lembrar, eles nem querem ir, né? Tem que dar uma forçada de comida, de banheiro. E com elas era totalmente diferente. Assim, a Ju já tinha feito um parqueamento bem redondinho, pegando atrações mais leves, né? Então a gente já foi seguindo aquilo em todos os parques, então deu super certo. Aí redobrar a preparação, mas exige também aquela coisa, não adianta achar que vai fazer as atrações principais se o seu grupo, isso para qualquer grupo, mas com elas principalmente, né? Com pessoas mais idosas. Porque não adianta você querer botar, elas não fizeram Big Thunder, não fizeram Space, não fizeram e nem queriam. Porque elas não queriam. Elas não queriam. A Juliana teve o trabalho de explicar sobre as atrações. A gente no parque já tinha excluído essas por tempo de fila e por ser radical, mas sempre perguntando: alguém gostaria de ir? Essa atração é dessa forma? Que aí a gente poderia deslocar uma outra pessoa. Que a Ju falou, equipe grande, né? A gente podia dividir o grupo, isso aconteceu. E alguma passageira ou alguma parte das passageiras poderia ir nessas atrações mais radicais. Então, esquece aquilo de as principais e a gente tem que cumprir aquilo. Não. Essa ideia. Essa ideia, exatamente. Foi pensado totalmente para elas, né? Um outro tipo de parqueamento. O ritmo também. Onde as principais, que seriam as radicais, vamos lá, né? Que a gente foca no Teen, ou no Family até, mas a gente foca, ficaram em segundo plano. A gente focou justamente em atrações, né? Cinema, Flar Magic, né? Coisas mais indoor, fotos com personagens. Elas amavam fotos com os personagens, amavam. Então, era sempre uma alegria quando elas encontravam os personagens. E foi um parqueamento que, de grupo, a gente não fica focando em foto com personagem, e as atrações, né? Quando a gente leva time. E esse grupo foi totalmente diferente. Todo o planejamento. O que eu senti de experiência, assim, que eu vou levar para minha vida é isso. Teve um grupo que não é sobre mim, é sobre o passageiro, é totalmente sobre a experiência delas, o idoso, porque você pode achar que aquela atração para você é imperdível. Aquela atração é a principal, as pessoas têm que conhecer aquela atração. Não adianta, a pessoa tem labirintite, ela não vai naquela atração, ela vai passar mal, você vai transformar um momento mágico em um momento trágico. Vai acabar a viagem daquela pessoa naquele momento que você levar em uma atração, imagina. Primeiro parque. E eu acho que aqui o interessante é que, diferente de um adolescente, por exemplo, elas têm experiência suficiente para saber o que faz, o que não faz bem para elas, o que faz bem para o corpo delas, o que ajuda na alimentação ou não, vai ter problema com labirintite, vai dar tontura, né? Então elas têm isso já porque elas se conhecem o suficiente para isso. Eu vou dividir uma situação que eu vivi aqui, que eu acho que é o oposto, né? Eu não sei se vocês passaram por isso. Também, com uma senhora idosa, ela foi e levou as duas netas, né? E ela tinha já um problema no pé, que ela tinha, se não me engano, era não era um joanete, mas era assim, era uma questão no pezinho dela e que ela não podia ficar muito tempo em pé, porque aquilo ia machucar, né? Aí imaginem vocês, depois de um dia inteiro de Magic Kingdom, como é que estava o pé dela? Ela estava com muita dor. Só que ela estava lá porque ela está comprometida com viver aquilo com as netas. E ela se recusava a pedir ajuda
ela não admitia que ela precisava de ajuda, que ela precisava de um descanso, que ela precisava de um suporte, porque sabe aquela coisa assim de não, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir andar o dia inteiro, né? Era uma questão pessoal, era uma vitória pessoal dela passar aquele dia sem reclamar, sem falar nada. Ela aproveitou cada segundo, ela tirou todas as fotos, foi em todas as atrações, ela chorou, se emocionou, ela viveu tudo aquilo. Ela fez o que ela falou que ela ia fazer. Só que no final do dia, se a neta dela não chamasse e falasse, olha, a minha avó tá com problema e ela não quer te falar, a gente não saberia, porque ela segurou e ela não quis falar. A neta dela foi, conversou com os guias, explicou para eles e falou: olha, ela não quer pedir ajuda. E aí o que a gente teve que fazer? Preparar toda uma cena, né, de falar, gente, agora, como esse foi um dia muito puxado, a gente vai dar uma passadinha nos quartos, a gente tem um sais de banho, né, a gente vai fazer um escalda-pés com vocês e tal. Fizeram toda uma cena para o grupo todo, para que assim ela não se sentisse, né, a escolhida ali, pô, chamaram minha atenção, não quero. Então fizeram toda uma cena para o grupo todo participar, para daí ela poder entrar no jogo, para daí a gente ter a oportunidade de falar, viu? Vamos cuidar desse pé. E se não fosse isso, a gente não saberia. Então, acho que tem um pouco disso também, deles quererem testar os limites, né, por uma questão de vitória pessoal ali, e não entenderem aquilo por não conhecerem, né, de querer ir na atração e falar, não, olha para a montanha-russa. Falei, que outros segredos tem aqui? É uma montanha-russa, eu consigo ver, eu sei que ela é alta, que vai ter queda, então eu vou. Mas não entende o mecanismo da coisa, né? Não entende ali que vai ter uma queda, que vai ser rápida, que vai ter um tranco, que... Enfim, então acho que isso é uma das coisas que merece mais do que a atenção normal, como a Milena já falou, de um grupo normal. Merece o dobro, o triplo, né? A gente fazer essa preparação e abrir caminho com eles para que eles entendam que eles podem falar, né? Que eles podem chegar e falar assim, viu? Eu extrapolei meu limite, eu não podia ter feito isso, né? E entenderem que elas não estão sendo julgadas ali, que não vai ser um problema, né? A gente tem que tratar desse jeito também, né? Se arriar e falar que quer ir embora, falar, tudo bem, não, tudo bem, vamos embora, né? Não ficar com aquele peso para que elas não se sintam mal também. Vocês chegaram a passar por isso? A gente passou, mas no nosso caso era uma competição entre elas. Tinha uma que era um pouco mais nova, tinha 67 anos, e aí a de 82 anos que eu falei que em todas as montanhas russas, ela ficava comparando. Ah, se fulana vai, eu também vou. Ah, se a fulana pode ir, quem sou eu? Não, eu vou sim. Mas a gente via na cara dela que ela não estava bem para ir. Mas ela queria, porque ela queria, não. Se fulana tem 82 anos e vai, porque eu tenho 67 e não vou. E isso era em todos os lugares. Tipo, quer ficar sentadinho um pouquinho? Aí, vou ficar. Mas fulana vai comigo na atração. Ah, então eu vou também. Sabe? Então era assim, ela ia, sabe, seguindo o fluxo. E teve uma passageira também que no final da viagem a Sim. gente teve que induzir, vamos lá, não sei se é essa palavra que a gente vai usar, para ela alugar um stroller, né, um carrinho, porque ela tinha prótese nas pernas. E não queria de jeito nenhum. Não queria alugar e estava existindo aquela resistência. E a gente sabia que não era por causa de grana, porque isso também é importante, a gente não dá para forçar algumas situações, né? Mas a gente percebeu que não era por causa de grana, era realmente porque ela queria provar que ela não ia atrapalhar o grupo, que ela podia, que ela conseguia. E aí a Márcia botou aqui no chat, nos parques da Disney é mais fácil de contornar, e como foi na Universal. Então, a gente deixou a Universal para o final da viagem, né? Então, nesses 2 últimos dias de Universal, a gente percebeu que essa passageira, principalmente essa passageira, ela não estava mais aguentando andar acompanhando o grupo. Ela não estava mais conseguindo acompanhar o ritmo do grupo, né? Mesmo sendo um ritmo diferente. Então, a Ju, com toda paciência, né? Logo no início do dia, conversou com ela, explicou, viu os valores, falou como seria, e aí conseguiu convencer que ela utilizasse nos outros 2 dias, né? E ela falou, se eu soubesse, teria alugado desde o começo. Então, assim, foi falado, né? Desde o começo foi falado da possibilidade, mas ela não queria. Então, assim, teve a competição entre elas, foi a viagem toda praticamente. A viagem inteira. Uhum. E teve esse ponto crítico que foi mais no final, onde a gente via que no início ela estava conseguindo levar bem,
depois ela já estava muito cansada, porque o ritmo, né, andando muito. E aí teve que alugar, a gente conseguiu fazer com que ela se convencesse, né, e aceitasse, e foi tranquilo. Depois virou uma atração à parte do grupo, né? Todo mundo queria tirar foto, todo mundo queria andar, acharam engraçado, legal. Então, assim, foi uma situação foi engraçada, foi divertido. Mas na Universal, Márcia, a gente precisou que uma delas, né, alugasse, né, um trollerzinho para andar nos parques lá motorizados, foi legal a experiência, deu super certo. E em relação à atração, conta aí como foi Então, na Universal. Na Universal específico, né, essa que tem labirintite não fez praticamente nada, mas ela queria mesmo só estar ali, tirando foto, andando nas ruas, entrando nas lojinhas. Então, foi muito bom a gente estar, mais uma vez, né, em uma equipe grande por causa disso. Enquanto quase todas estavam nos simuladores e nas atrações, eu estava com ela, eu e a Milena, né, a gente estava com ela andando, vindo nas lojinhas, mostrando as coisas. Ela provou vários doces, várias coisas legais, né? E foi assim, no Island foi um pouquinho diferente, né? Ela já curtiu um pouquinho mais, foi nas atrações que moram, andou também, né? A gente conseguiu botar ela dentro do Kong, e aí ela gostou também, ficou de olho fechado umas partes, né? Que não podia. Mas ela gostou e ela falou que foi o melhor dia da vida dela, foi do Island, sabe? Então, foi legal. Isso é muito era uma bom. passageira que, exatamente, não foi nos simuladores todos, né? E ela gostou, nesse dia, vou adiantar aqui, a gente conseguiu dividir o grupo. Uma parte do grupo queria ir voltar para o hotel, descansar um pouco, né? Que já era o último dia de viagem, e elas não quiseram continuar. E a gente teve a possibilidade das duas guias irem com a parte do grupo para o hotel, e eu e Juliana permanecemos no parque, né, com essa passageira, e ela levou uma neta, né? Então a gente tinha uma passageira que não era idosa, que é a neta dela, mas era uma neta que já tinha ido, já tinha feito viagem para Orlando e já conhecia, então não tinha aquela coisa assim, quero conhecer tudo, quero viver isso, não destoou, não foi nenhum problema em relação ao grupo, o ritmo do grupo não trouxe transtorno para a gente nesse sentido. Mas ela quis ficar, né? Então a gente conseguiu dar um atendimento mais personalizado, digamos assim, né? Sim, ela se sentiu a VIP, né? Tipo, eu tô no parque com duas guias, eu e minha neta, sabe? Foi bem legal. E eu achei importante dar essa atenção para ela, já que ela não estava fazendo quase nada, sabe? Ela não estava curtindo nenhuma atração. Todas tinham algum efeito e ela não podia. A Universal, a gente redobrou essa parte de conversar, explicar qual era a atração, de mostrar. Elas tiraram muitas fotos, muitas conheciam Harry Potter já, por causa de neto, por causa de filho, falavam, queriam ir, perguntavam, vamos. E aí elas gostaram, tiraram foto, entraram nas lojas. Teve uma que foi com a gente na Hagrid, aproveitou mesmo com fila grande, ela ficou na fila, adorou a montanha-russa, adorou. Aí no final ela ficou, nossa, eu tô descabelada, ficava rindo, todo mundo rindo. E aí era um ponto assim, onde a gente se dividia, e uma parte do grupo ficava sentada, né, e entrava na lojinha, a gente sempre marcava aquele ponto de encontro, né, sempre repetindo várias vezes, olha, fica aqui nesse ponto, a gente vai sair da atração, vocês fiquem aqui, o banheiro é ali, se quiser comprar alguma coisa, mostrava, né, depois a gente vai almoçar, então sempre dando os comandos de forma, acho que mais presente, o tempo inteiro falando mais vezes, né? Não, eu posso imaginar. E aí fica aqui o nosso aprendizado, né? Se para um grupo normal a gente precisa ter pelo menos 3 guias, para um grupo de idosos você pode dobrar aí que vai usar, né? Então, é ideal já se preparar para ter uma equipe maior. Então, aqui a gente já tem esse aprendizado também. Vocês falaram de comida, né? Que ela provou vários doces e tal. Como que foi para
para entender assim que restaurantes vocês poderiam levar. Por quê? A gente sabe que Orlando não tem só fast food, né? Isso é mito. O que acontece é que quanto mais barato se paga, pior se come, né? Então, você quer economizar, você vai comer bobeira do Walmart, cachorro quente, batata frita, hambúrguer e pizza. Você está disposto a pagar um pouquinho mais? Você vai ter um buffet all you can eat com um monte de opção de massa de carne, de salada, de pão, de tudo. E aí a gente entende isso. E eu, por exemplo, se eu fosse promover um grupo com terceira idade, eu já incluiria todas as refeições em restaurantes que me dessem essa variedade de cardápio. Só que é uma questão de preço. E aí eu devolvo a pergunta: como que vocês fizeram? Por quê? Era um grupo que era para ter saído antes da pandemia, né, Ju? E aí no fim saiu depois. A gente tem esse gap de receber antes da pandemia com dólar muito abaixo do que aquilo que a gente paga o fornecedor. A gente tem um dinheiro que já rodou, né, e que basicamente você está pagando para o grupo subir, né? Não é um grupo que financeiramente falando ele traz tanto resultado assim. Como que vocês administraram isso, sabendo que talvez elas não topassem pagar um pouco mais caro para comer? Como que foi essa experiência da alimentação em si? Antes da viagem, eu já tinha selecionado alguns restaurantes, né, onde tinham arroz, ou pelo menos um purê, com uma proteína, já tinha separado tudo isso. E na reunião para embarque, eu falei, olha, por dia, no almoço, vocês vão gastar em torno de 20 a 25 dólares. Então, assim, eu nem dei a margem delas pensarem, eu posso gastar menos. Então, assim, elas já foram preparadas para gastar isso. E aí, então, foi mais fácil. Na hora de levar para os restaurantes, elas já sabiam que iam gastar em torno disso. E gastaram até menos, mas já tinham essa base de valor. E elas comeram comida mesmo, né? Arroz, proteína, o purê, todos os dias. Elas não comeram fast food. Legal. Não, então é bom a gente entender que existe essa opção, né? Quando eu viajei com a minha família, eu viajei com plano de refeição da Disney, então a gente acabou aproveitando bastante. A gente foi comer hambúrguer mesmo no penúltimo dia da viagem. Hambúrguer, primeiro hambúrguer foi no penúltimo dia. Então isso fez diferença porque meu pai ele abomina fast food. Meu pai é o cara do arroz, feijão, carne, salada, sabe? Então é difícil a gente administrar isso quando as pessoas são um pouco mais fechadas assim. Muito bem. Que outras considerações vocês trazem para a gente assim? Que lições? De comida, quando você falou, isso foi uma coisa muito. Chegava a ser engraçado porque foi a viagem inteira. E acontecia assim, sempre, a gente já estava até preparado. Primeiro elas estão vendo o menu ali, a gente sempre explicava, traduzia para elas, e elas queriam modificar o que estava ali. No Brasil, é muito, assim, é recorrente, né? Você consegue mudar, eu não quero o arroz, né? Aí tem um desconto. Então, eu não quero o arroz, mas vai pagar o mesmo preço. Não, lá elas acharam, lá não é assim. Mexer no menu. Lá não é assim, o menu é aquele, não tem como você mudar. E aí elas queriam todos os lugares, elas sempre perguntavam, como era um novo restaurante, elas achavam que tinha a possibilidade de trocar aquilo que estava ali. Então, eu quero só o arroz, o frango e a salada. Eu não quero a batata frita, eu não quero o molho, eu não quero, sei lá, mais frango, enfim. Não, então elas falavam assim, eu quero o salmão daquele prato, mas com arroz desse prato. Tem como fazer assim? Não tem como, porque eles estão mexendo no menu do restaurante. Mas não custa nada pegar eu pago mais caro, não tem problema. É só pegar o salmão dali, botar aqui e botar uns vegetais. Eu falei, mas essa opção não tem. Não tem essas opções. Era sempre isso, todos os dias, todos os dias. Mesma coisa com dinheiro também. A gente sabe que a gente explica, né? Eles se viram, então mostram para os atendentes, né? Das moedas e coisas assim. Então, no início da viagem, você explica algumas coisas e depois eles vão se virando, adultos também. Mas com elas, não. Era sempre, o tempo inteiro, explicando, falando qual era a moeda. Então, elas já vinham com as moedas para a gente contar, para a gente falar, mesmo a gente explicando, mostrando, né? A gente nunca pegava e fazia, a gente sempre explicava para elas também, não acharem que, enfim, elas não eram capazes. Isso é uma coisa que a gente sempre teve atenção, né? Nunca achar que a gente vai fazer por elas e elas não são capazes de fazer. Né? Porque até não aconteceu com a gente, mas elas poderiam se ofender e coisas do tipo. Não é para fazer com passageiro nenhum, principalmente atentar para isso de pessoa idosa. Então, a viagem inteira a gente contando. Claro que algumas tinham mais autonomia, né? Era o jeito da pessoa. Então, já chegava, a gente via elas
mostrando para os atendentes as moedas, jogava no balcão, pedia ajuda de uma forma assim mais independente. Mas a maioria não. Então era do início ao fim, chegando, perguntando, pedindo, né, falando como conta, qual é a moeda, mas essa não é essa, aí ficava questionando. Então, desde o início, a gente sempre reforçando ali sobre comida, moeda e explicando que pela 20ª vez, não pode trocar o menu, né? Não tem o que fazer, explicando essa diferença cultural. Não tem o que fazer, é um restaurante novo, é outro parque, ou então é praça de alimentação, mas não pode mudar, né? Eu imagino. A polenta resolveu aparecer, eu não sei Eu desde que hora ela tá aí. fiz A polenta é uma senhorinha já, ela vai fazer 10 anos. Então, temos uma senhorinha aqui. eu tenho um jovem senhor de 12 também. Bom, Ah, que bonitinhos. Meninas, muito legal. Tem mais alguma coisa que vocês queiram compartilhar com a gente? Algum outro perrengue? O que vocês contam aí? Não, acho que todos já foram, né? não, assim, Tá bom, né? foram, De perrengue, né? acho que para quem quer trabalhar com grupo, e aí vai minha dica pessoal, assim, foi um aprendizado muito grande. Eu fiquei muito feliz de poder trabalhar com esse público, mas é um público totalmente diferente do que a gente está acostumado a ouvir em curso, em treinamentos, assim, é uma outra dinâmica. Ele tem que ser mais pensado, sim, é mais trabalhoso, então não dá para... A Juliana, principalmente, acompanhou fila durante meses, é uma coisa que a gente já vai fazer antes. Então, nesse grupo, era muito importante a gente conseguir fazer Ratatouille, que era uma atração nova, que foi a fila que a gente demorou mais a fazer. Então, tudo isso teve que ser encaixado, tudo isso teve que ser pensado. A gente não conseguiu fazer tudo do World Showcase, porque, obviamente, elas não iam aguentar, a gente ainda ficou para ver o Harmonious no final, o show. Então, é um ponto de atenção, assim, sempre planejar muito, né? Pensar muito bem o que vai ser feito, pontos estratégicos para almoço, não abrir mão de uma refeição por dia foi muito válido, né? Acho que elas ficavam muito bem depois do almoço, então assim, dava aquele up, elas tomavam café da manhã todos os dias, a gente passou no Walmart mais uma vez, então elas fizeram compras, a gente sempre falava de snacks, a gente sempre falava, né, de lanchinhos, e a gente sempre perguntava de manhã: vocês estão levando lanche? Vocês estão levando água? Tomaram remédio. Tomar remédio foi uma coisa que a gente não fica perguntando para passageiros se tomou remédio. E quantas vezes a Juliana perguntou? Tomou remédio? Ah, não, esqueci, vou ter que ir lá em cima. Voltava no carro. Precisou acionar seguro em algum momento? Então, teve uma delas que não levou o remédio da pressão. E ela até tinha a receita, mas quando a gente foi lá no Walgreens, ele falou que tinha que ser o médico, a receita tinha que estar em inglês e tinha que ser o médico americano. Então, a gente precisou acionar para ela ser atendida, pegar a receita e comprar o bendito do remédio. Entendeu? E aí já gera aquele ponto de nervosismo no grupo, todo mundo apreensivo, as guias nervosas sem poder demonstrar, porque obviamente ficamos nervosas. Tá tudo bem. Não podíamos demonstrar momento nenhum, sempre palavras positivas. Eu ficava, tá tudo bem, a gente vai conseguir. E ela chorando, eu tô dando trabalho para vocês, eu não queria estar passando por isso. E a gente falou, não, acontece, ué. Vamos. Não adianta, óbvio que a gente estava nervosa pra caramba. Sim, se ela passasse mal ia ser pior, né? Mas a gente não podia demonstrar, então era sempre tentando manter a calma, e a gente conseguiu, né? As 4, né? Não foi uma coisa exclusivamente da Ju, nós 4 conseguimos manter a calma, mas sempre ali o tempo inteiro perguntando: você tomou remédio? E aí, tá tudo bem? Vocês querem sentar um pouco? Né? A gente, quando começava a perceber que elas já estavam devagar, olhando muito a vitrine, perguntava: a gente vai aonde agora? A gente vai fazer o quê? A gente já pensava: vamos sentar? Vocês querem ir ao banheiro? Né? Então, os banheiros a gente está entendendo bem. Banheiros de parque a gente está tem uma pergunta aqui. Uma dica boa que aconteceu com a gente, é um caso que a gente esqueceu de contar. Se a pessoa, quando vai em grupo, já tem que dividir os guias, né? Já tem que pensar assim, um guia na ponta, um guia no meio, fechando o grupo. Nesse, fez toda a diferença. Por quê? Teve uma passageira que passou mal numa fila de um brinquedo específico, e eu estava com ela.
bem perto de uma saída de emergência. Amém, que estava perto de uma saída de emergência. Então, quando ela falou para mim que ela estava passando mal, ela precisava ir ao banheiro, eu não tive nem tempo de olhar para trás ou procurar alguém ou pensar muito. Eu sabia que tinham as outras guias, sabia onde elas estavam posicionadas, então eu tomei logo a atitude de sair com ela da fila da atração, fui direto para o primeiro banheiro e saí escrevendo a mensagem. Olha, estou indo com a fulana até o banheiro, está tudo bem, mas ela precisou sair da atração, estou com ela, né? Então, a Juliana e a Fabiola, que estavam na fila também, conseguiram se reposicionar ali com os passageiros para continuar fechando o grupo e eu saí com ela. Então, essencial ter mais... Não dá... Gente, assim, claro que não dá para falar que é impossível, mas, assim, evitem fazer isso, tipo, viajar uma pessoa só, sabe? Porque é um grupo que exige mais atenção. Então, quanto mais gente você conseguir de equipe, melhor em todos os sentidos, para qualquer grupo, principalmente para esse. E atentar que vão ter esse tipo de... Às vezes você está na expectativa no horário do show, mas elas querem sentar. Você vai fazer o quê? Você vai forçar seu passageiro a ir para o show? Não, né? A gente não perdeu nenhuma atração ou show por causa disso. Mas a gente... Poderia acontecer. A gente sabia que isso podia acontecer, né? E se a gente tinha que entrar com antecedência em alguma coisa para esperar, com elas era antes. Então, antes do previsto, a gente já estava parado lá para esperar, né? Sempre que tinha um banquinho disponível, colocava elas para sentar, sempre atentar para a sombra, sempre atentar para lugares que não vão ter muita gente, esperar mais tempo para sair da atração. Então, se esperava no show da Bela e a Fera com um grupo, você espera, com o idoso você espera mais ainda, né? Então, sempre assim, é um outro ritmo, uma outra pegada e um outro tipo de atenção. Tem que ter. A Eu diferença imagino. facilita. Não é impossível trabalhar um grupo muito legal, muito gratificante você ouvir as histórias, você vê elas se emocionando, choravam, várias vezes choraram, lembravam dos netos, contavam para a gente que o neto ia gostar do personagem tal que elas estavam comprando, a Ligava pelúcia. por vídeo. Ligava por vídeo, falava da princesa. Essa princesa minha neta ama, tirava foto, queria mandar, né? Então, assim, só a alegria que a gente tem para falar dessa experiência foi muito gratificante, mas sim, diferente do que a gente está acostumado. Muito diferente, de verdade. E muito legal também. A Janice perguntou aqui, nos ônibus, vocês faziam atividades também, bingo, essas coisas que a gente faz no Brasil? Então, nesse caso, elas sempre, dentro da condução, elas estavam ou ligando para os netos por vídeo ou para o filho, ou elas estavam fascinadas no caminho, tirando fotos, filmando tudo, e perguntavam o que é isso, será que a gente pode parar aqui um dia? Não sei, assim, não houve essa necessidade, porque elas estavam 100% entretidas com o que estava acontecendo ao redor. A gente não fez viagens longas, por exemplo. A gente foi para Busch Gardens, por exemplo, né? Que teria um tempo maior para a gente fazer uma atividade em ônibus. Então, a gente não sentiu essa necessidade. Sempre tinha comentário do parque, né? Sim. Sempre tinha foto do neto mostrando, ligando, falando com a família. Nunca ficava aquele silêncio, né? Na van, no caso. Era uma encarnando na outra. Era sempre muita brincadeira dentro da locomoção, né? E essa disponibilidade também de transporte, como as meninas tiveram, foi uma Maxivan, né, que vocês alugaram, foi bom também, a gente se sentia bem segura, né, nesse sentido, porque se alguém quisesse ir antes para o hotel, a gente tinha essa disponibilidade, não tinha que ficar no horário marcado com o transporte, né, isso também eu acho que é uma dica importante de dar, porque aí você tem ali o transporte à sua disposição, então quando uma parte do grupo quis ir para o hotel, a gente conseguiu levar na hora que elas quiseram e depois a Fabiola voltou para pegar a outra parte, né? E eu e Ju no parque. Então, isso também é interessante de atentar num grupo de terceira idade. Não sei se vocês fizeram isso, mas já fica uma dica aqui, que quando vocês tiverem, né, qualquer um de vocês assistindo essa aula, tá com um grupo de terceira idade, vai utilizar a van, para primeiro a van no drop-off dos parques, que é o lugar mais perto que você consegue parar,
para no drop-off, deixa o grupo descer, e aí depois o grupo segue, né, com o restante da equipe de guias, e aí quem tiver de motorista vai, depois disso vai estacionar. Porque se você para no estacionamento, pode ser que você chegue no estacionamento da Universal e pare lá no final, aí tem que fazer todo aquele trajeto caminhando. Mesma coisa, vai parar no Magic Kingdom, dependendo do horário, você vai parar lá no final, aí você caminha um tempão até o tram, aí coloca todo mundo no trenzinho, depois, então assim, é legal só dar esse toque de sempre que possível, faz o drop-off, né, deixa as passageiras no espaço específico de drop-off, que é onde você consegue parar para deixar as pessoas, e aí o grupo segue e você vai estacionar e se encontra com o grupo depois, porque isso evita o cansaço e estresse de ter que fazer toda a caminhada depois que estaciona a van. Teve uma coisa que a Ju fez muito, que eu achei que deu super certo, foi em relação ao horário. A gente marcava o horário contando com um atraso de pelo menos 30 minutos, não era? Então, a gente já marcava, a nossa previsão era, a gente falava meia hora antes para elas, mas a gente não fazia pressão, né? A gente não estava pressionando elas em momento nenhum, olha, vai perder a atração. Não, a gente já dava esses 30 minutinhos, não era? Foi 30 minutinhos, 30 você calculou? 30 minutinhos de margem, porque a gente fazia isso. Tomou um remédio? Elas voltavam no quarto. Pegou o casaco? Pegou capa de chuva? Capa de chuva, pegou dinheiro suficiente. Então, a gente já sabia que elas desciam para o café, às vezes por fome, ou porque já queriam, né, logo se alimentar e iam voltar para o quarto. Até para ir ao banheiro, né? Às vezes não queriam usar o banheiro ali do hotel, da baixo. Então, isso foi uma coisa que funcionou bem. Você fez todos os dias? Todos os dias. A Ju já foi precavida, já foi todos os dias pensando dessa forma. Porque sempre rolava isso de voltar no quarto. Sempre rolava, a gente já sabia, principalmente por conta de remédio. Então, é importante pensar. Não dá, a não ser que tenha uma galera muito radical no seu grupo, que pode acontecer, né? Não subestime seu passageiro. A mais idosa do grupo foi a que foi mais atrações radicais, de todas elas, né? Então, não dá para dizer que a mais velha do grupo não vai querer, não vai curtir. Então, se você tiver um grupo mais radical, que você queira fazer atrações mais radicais, se for possível, tudo bem, mas esse não era o nosso caso. Então, meia hora de diferença ali, para elas não se sentirem pressionadas, né? Olha, a gente está atrasada, a gente está perdendo tempo. Não, a gente já estava contando com aquele horário e elas já meio que entenderam. Claro que a gente, às vezes, conseguia sair antes, não dava os 30 minutos, a gente saía antes. E era ótimo. Era bom, né? Proveitoso. Mas, às vezes, foi necessário ali os 30 minutos de margem, né? Para não pressionar a passageira. É diferente do passageiro que está pensando, eu vou perder essa montanha-russa, eu vou ficar muitas horas. A gente fez peças de 40 minutos? 40 minutos. A gente fez de tardinha, né? Por causa do acompanhamento de fila que a Ju fez. Foi muito rápido para a gente. Fiquei praticamente não parou, a gente só fez o tempo de fila. A gente foi mesmo andando, né? Mais lá no laboratório mesmo, que a gente ficou parado um pouquinho, mas mesmo assim tinha um monte de coisa para elas olharem, para tirar foto, e adoraram, amaram a atração, né? Só teve uma que não fez, né? Foi a da Labirintite. Todas elas fizeram, amaram com um pouquinho de medo. Falaram assim, não sei se eu vou. Todo mundo fez, todo mundo amou. E foi aquilo, acompanhar a fila e sempre explicar, perguntar. Então, a gente deu algumas sortes estratégicas. Vamos lá. Aqui, no fundo, não é sorte, né? É estratégia. Perfeito. Meninas, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês, dividindo com a gente essas experiências, desafios, aprendizados. Acho que tem muito que a gente pode absorver aqui para os nossos próximos grupos. Miga, sua louca, ela está querendo aparecer aqui. Aí! Ai, eu sempre brinco com a Janice, eu chamo ela de miga sua louca. Ai. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação aqui, a gente finaliza, mas a gente pode ficar só mais uns 5 minutinhos se alguém tiver alguma pergunta. A Janice mandou aqui, elas deviam estar fascinadas, deve ter sido lindo, parabéns, já quero essa experiência para o meu currículo, é isso. Vale a pena, muito legal. Com certeza. Então tá bom, meus amores, muitíssimo obrigada.
Que vocês que estejam assistindo essa aula possam ter aproveitado bastante os aprendizados das meninas. Se tiverem dúvidas, eu vou deixar o contato delas aqui na descrição do vídeo. E a gente se encontra numa próxima aula. Beijo para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada.